Sabe quando você encontra um queridinho, um novo livro preferido? Pois é, hoje é dia de falar de um deles. Olá, aqui é a Vanessa Corrêa do blog Moral da História e hoje é dia de falar sobre Maus, um livro escrito por Art Spiegelman e publicado pela editora Companhia das Letras. Ele ganhou um prêmio Pulitzer em 1992, um prêmio especial porque não tinha uma categoria exata para se encaixar. Por quê? Esse livro é uma graphic novel, uma história em quadrinhos e é uma biografia. A história se trata de Vladek Spiegelman, pai do Art, e conta a história dele, ele é judeu, e conta a história dele no Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Parece uma história repetitiva, conta a história de um judeu na Segunda Guerra Mundial, que novo que tem isso. Mas é muito mais que isso. Maus também fala sobre relações, fala sobre a vida de Vladek também, após a guerra, e a relação dele com o filho dele, né, o Art, a relação dos dois. Então é uma história que vai muito mais além, é muito emocionante, principalmente por esse aspecto. A Art conta em 290 páginas de quadrinhos como é a relação dele e como que o pai foi contando a história da vida dele durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. E como que a Art escolheu contar essa história em quadrinhos? Ele fez todo mundo como desenhado ou descritos como animais. Ou seja, alemães são gatos, americanos são cachorros, poloneses são porcos e os judeus são ratos. Ou ainda, maus. Maus, na verdade, traduzido em alemão como ratos. Não é maus pela maldade, e sim por ser rato em alemão. Mas o que torna muito mais significativo pra gente da língua portuguesa. Eu achei muito interessante. Quando eu comprei esse livro, eu obviamente achava que era Maus por causa do nazismo e de Hitler, e enfim. Mas tem muito mais além disso. É por isso mesmo que a dúvida da categoria no Pulitzer. Porque as pessoas são retratadas como animais, mas é uma biografia, é uma história real. E por mais que as pessoas sejam retratadas como animais aqui, eu nunca vi, sério mesmo, eu nunca vi uma história tão humana quanto essa, né? São muitas, obviamente, por se tratar do Holocausto, são muitas cenas emocionantes, muitas cenas comoventes, e tem toda uma sensibilidade de um pai contando a sua história e seu sofrimento para um filho. Vladek, apesar de ser uma vítima da Segunda Guerra Mundial, ele consegue ser o arquétipo daquele judeu que provoca preconceito muitas vezes. E isso foi uma preocupação de Art ao escrever, se não ia prejudicar essa visão dos judeus. Mas Vladek era desse jeito. O quê? Um cara sovina, pão duro, um tanto teimoso, precisava ver vantagem em todas as negociações que ele fazia. E já na sua idade idosa, ele era um tanto birrento, mal-humorado e até mesmo racista. Vladek também fala tudo trocado com aquele arquétipo de minha filho, né? Minha filho não quis me ajudar, então eu chamar os vizinhos. É muito engraçado, é muito divertido. Apesar, né, de fazer, de fato, ser esse arquétipo que a gente já está acostumado a escutar, ouvir em várias histórias, em várias novelas, mas aqui é muito engraçado porque é real. A Art faz questão de mostrar que o pai dele é desse jeito mesmo. Mas Vladek ganhou minha admiração, porque ele relata todo o sofrimento que ele viveu, todas as atrocidades que ele viu, que ele testemunhou, a esperteza que ele teve que ter para sobreviver, a astúcia que ele teve, a inteligência para resolver algumas situações. Era um cara muito trabalhador, aprendeu de tudo para conseguir chegar até o fim da guerra e utilizou isso em favor dele. E apesar desse lado esperto, desse lado que às vezes tinha que tirar proveito, né, para sobreviver em detrimento de outras pessoas, de outras vítimas,
Em algumas cenas ele também demonstra nobreza, ele demonstra caridade, e a gente fica na dúvida se o cara tem um bom coração ou se ele tá com interesse ali no futuro. Mas o fato é que Vladek é um ser humano que estava tentando sobreviver àquela atrocidade toda. A arte, inclusive, em várias cenas aqui do livro, ele se irrita facilmente com o pai, com qualquer coisa que Vladek fale que não seja sobre a história dele da Segunda Guerra Mundial, que era o interesse de arte ao escrever o livro. Ele começa então a visitar o pai, há muito tempo que ele não visitava, que ele não ia ver o pai, e aí ele começa para poder, com a ideia de escrever esse livro, de escrever essa biografia, ele vai lá entrevistar e pedir para que Vladek conte sua história. Então, quando Vladek foge do assunto, quando Vladek não fala da Segunda Guerra, faz reclamações sobre a vida atual dele, né, dos remédios que ele está tomando, a arte tem um estouro de irritação e várias vezes você fica assim, meu Deus, por que ele se irrita tão fácil? Mas é muito interessante, porque isso me fez pensar das dificuldades que tem de uma geração para outra. Da dificuldade que muitas vezes a gente tem de se relacionar com nossos próprios pais e que os nossos pais teve ao se relacionar com os nossos avós. Eu acho que esse conflito de geração acontece porque cada vez que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo novas coisas e o que a gente discorda da geração passada acaba virando um pouco uma muralha ou não sei. Eu fiquei tentando refletir o porquê disso tudo, o porquê dessas irritações com as discordâncias de uma geração para outra. E aí eu acho que, no fim, a relação tá aí para isso que existe família, pra gente aprender a se relacionar com essas opiniões, com esses novos conceitos e velhos conceitos. Enfim, eu acho que aqui ficou muito bem demonstrado isso e com certeza vai levar você a refletir sobre isso também. Pois é, gente, não tenham medo desse livro ser um clichê. Não tenham medo de ser mais uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. É muito além disso e ainda assim é muito emocionante com a história da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Mais uma vez você vai se emocionar com essa história, com esse fato da nossa história. Enfim, a história é muito mais do que sobre vítimas e algozes. É sobre o relacionamento. Essa distinção, claro que é óbvia, né? Tem os nazistas, tem os judeus do sofrimento, mas essa distinção fica muito menos limitante, na verdade. Você consegue se emocionar com ambos os lados. Resumindo, gente, pode parecer feio falar, mas é sim um livro encantador. Pelo menos pra mim, quando eu terminei de ler, eu queria dormir com ele, só não dormi porque eu não queria amassar, não queria trazer nenhum danificar. Eu fiquei falando tanto dele que meu marido ficou de saco cheio. Tá bom, chega, já entendi que o livro é bom. E tá agora entre meus preferidos, tá ali entre O Senhor dos Anéis, entre O Hobbit, entre Guerra dos Tronos, ele vai ficar lá entre meus preferidos a partir de agora. Ele recebeu 5 estrelinhas no meu Scooby e mais um coraçãozinho de favorito, e eu recomendo. E leiam e tá aqui Maus. E afinal, qual a moral da história de Maus pra mim? É um pouco complicado de tirar uma moral. Eu acho que quem sou eu para extrair, falar para vocês uma moral de uma história como essa? Mas se me permitem, eu diria que eu aprendi que não há maior valor na vida do que as relações. E foi isso que eu tirei de Maus. Se me permitem, mas tem muito mais. Fica a dica. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no like, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar, a divulgar e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!